Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação e antes de conhecermos qual será o texto e a mensagem de hoje, eu quero convidar você, que está aí do outro lado, junto comigo, a fechar seus olhos para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor reservou para cada um de nós, onde nós temos a oportunidade de te buscar, de te adorar e de te conhecer por meio da tua palavra. Fica conosco, dá-nos a presença do teu Santo Bom Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de nossa meditação hoje é um mapa com muita gente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 18, que diz assim, ó. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Houve uma moeda em Israel que causou muita polêmica, a moeda de 10 agarotes. Essa moeda era uma moeda que foi cunhada por um rei por volta ali do ano 30 a 40 a.C. E Davi, por que ela causou muita polêmica? Ela causou polêmica porque ela foi cunhada e no desenho da moeda tinha como se fosse as margens do território de Israel. Tinha a extrema do Egito e a extrema do rio Eufrates. E as pessoas, quando viam aquela moeda, elas meio que entendiam que Israel estava, de certo modo, anunciando que toda aquela terra pertencia à nação de Israel. E aí, você já sabe, quando fala em territórios, em posições geográficas, os reinos logo entram em contendas, logo se dividem as opiniões. A questão que fica para nós refletirmos é, será que Deus estava se referindo apenas a Israel? Ou será que Deus estava, vamos dizer assim, de certo modo, sendo mais amplo com a sua informação? O que Deus quis dizer a Abraão, que depois se tornou Abraão, quando ele disse que ia dar aquela porção de terra para a sua descendência? O primeiro ponto que eu e você precisamos entender é que Israel não era o único descendente de Abraão. Eu não sei se você lembra, mas antes de Abraão ter Isaac, que foi o originador de Jacó e depois Jacó se tornou Israel por meio de seus filhos, antes de Abraão ter Isaac, ele teve Ismael. Ismael foi filho de Abraão e também descendente de Abraão, ou seja, Ismael estava incluso nessa bênção de Deus. Os descendentes de Ismael, os ismaelitas, também iriam receber essa bênção do Senhor, porque eles faziam parte da descendência de Abraão. Depois que nasce Isaac, que Sara morre, Abraão ele se casa novamente com uma mulher chamada Quetura. E Quetura dá outros filhos para Abraão. Uma das nações mais conhecidas desse relacionamento, fruto dessa união de Quetura com Abraão, foi os midianitas. Os midianitas são descendentes de Abraão. Ou seja, a gente percebe que existia muitas outras nações, tribos, que faziam parte dessa herança, dessa bênção prometida por Deus. Todas as pessoas que depois se descenderam de Ismael se tornaram conhecidas como os árabes, também tinham ali direito àquela porção. Mas sabe o que, na verdade, esse texto quer nos ensinar? Que todo aquele que confesse a Jesus, que teme a Deus, faz parte dessa bênção, está incluso nessa descendência. Afinal de contas, de Abraão surgiram muitos povos. Isso me faz lembrar, e eu quero utilizar esse texto para encerrar a nossa meditação, daquele verso que Jesus disse, olha, existem muitas ovelhas espalhadas em vários apriscos. Cabe a mim conduzi-los, todas essas ovelhas, para um único aprisco.
Eu e você muitas vezes temos preconceito, talvez dificuldade de lidar e de aceitar pessoas que são diferentes de mim e de você. Não apenas de nacionalidade, de etnia, mas também outras coisas que tornam a gente diferente. Que eu e você possamos ser mais, vamos dizer assim, pessoas que aceitam a diversidade. Pois quando a gente vê os filhos de Abraão, a gente percebe que eles eram muito diferentes um dos outros. E Deus prometeu que para todos eles, inclusive para mim e para você, teria uma bênção especial. Que Papai do Céu te abençoe no dia de hoje, que Ele te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso encontro esse com o nosso Criador. Você é meu convidado. Bom, fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.